Vamos a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos continuar o artigo 5º falando do inciso 35. Vamos falar agora de algo muito importante, o princípio constitucional de acesso à justiça, também chamado de princípio constitucional da inafastabilidade do exercício da jurisdição, ou princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Mas em concurso, vocês vão encontrar normalmente como princípio constitucional de acesso à justiça. Isso é importante não apenas para o concurso público, mas é fundamental também para qualquer cidadão, para qualquer pessoa que esteja no Brasil. Muito importante para a nossa sociedade e para o nosso Estado democrático de direito. Afinal de contas, estamos falando de uma verdadeira garantia inserida no artigo 5º, na qual qualquer pessoa possui o direito subjetivo de provocar o Poder Judiciário, provocando o Poder Judiciário para o Poder Judiciário exercer a sua função típica de exercer a jurisdição, resolver um conflito que foi levado ao seu conhecimento através da aplicação da lei, do direito, do ordenamento jurídico, ao caso concreto. Isso é realmente muito importante, não apenas para o concurso público, mas também para a sociedade como um todo. O ideal é que todas as pessoas que estejam na sociedade brasileira tenham conhecimento ao longo da sua vida do princípio constitucional de acesso à justiça. Vamos ver o inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A primeira coisa a ser observada aqui é o seguinte: a legitimação é universal. Qualquer pessoa física, jurídica, brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, residente ou não, qualquer pessoa está legitimada a provocar o Poder Judiciário quando ocorrer uma lesão ou ameaça de lesão ao seu direito. Além da legitimação universal, é preciso entender também que o direito subjetivo de se provocar o Poder Judiciário, ele não se configura somente quando a lesão ocorre, mas também quando existe uma ameaça de lesão. Dessa forma, é muito simples exemplificar. Veja, eu tenho uma pessoa que foi presa, só que a pessoa foi presa de uma maneira arbitrária, de uma maneira ilegal. Se essa pessoa foi presa de maneira arbitrária, de maneira ilegal, ela foi impedida na sua liberdade de locomoção, de uma forma ilegal, de uma forma arbitrária. O remédio constitucional cabível é o habeas corpus, e é o judiciário que eu vou ajuizar esse habeas corpus. Qualquer pessoa está legitimada a ingressar com habeas corpus junto ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário corrija aquela lesão, corrija aquele conflito no qual a pessoa teve uma lesão arbitrária da sua liberdade de locomoção. Veja, se é uma prisão arbitrária, habeas corpus. Mas isso vai acontecer não somente quando a lesão estiver configurada. Imagine uma pessoa que está ameaçada de prisão. E essa ameaça de lesão ao seu direito de locomoção, à sua liberdade de ir e vir e permanecer, é uma lesão arbitrária. O que pode ser providenciado é um habeas corpus preventivo. Veja, eu posso provocar o Poder Judiciário pela simples ameaça de lesão ao direito de uma determinada pessoa. Lembre-se que aqui nós estamos falando de uma legitimação universal. Outra coisa para ficar atento, quando se fala do princípio constitucional de acesso à justiça, a impressão que se tem é que nós estamos falando de uma garantia absoluta, incondicionada, e que o artigo 5, inciso 35, seria uma exceção àquele entendimento geral do direito constitucional, que nenhum direito fundamental é incondicionado, é absoluto. Olhando o texto do artigo 5º, inciso 35, não é possível enxergar nenhuma exceção. Mas cuidado, é preciso perceber que, em regra, existe um direito de se provocar o Poder Judiciário diretamente. A regra que vigora no Brasil diz que se eu tenho uma lesão ao meu direito ou a uma ameaça de lesão ao meu direito, eu não preciso primeiro exercer o meu direito de petição administrativa, que nós vimos lá no artigo 5º, inciso 34. Para depois provocar o Poder Judiciário. Ou seja, não existe uma regra de uma jurisdição condicionada. O que isso significa? Eu não tenho que primeiro provocar a via administrativa.
para depois provocar o Poder Judiciário. Se você teve uma lesão ou ameaça de lesão ao seu direito, você, em regra, pode provocar diretamente o Poder Judiciário. No Brasil, não existe, em regra, uma jurisdição condicionada. Basta ler o artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Mas existe uma exceção a essa regra, da não existência de uma jurisdição condicionada. E essa exceção está na necessidade da existência da justiça desportiva, que é uma justiça administrativa. As ações referentes a disciplinas e às competições esportivas só terão acesso ao judiciário no Brasil após esgotadas as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Isso está disposto no artigo 217 da Constituição, no parágrafo 1º. Cuidado com essa exceção. Quando se fala de competições esportivas, quando se fala da justiça desportiva, ela é justamente a exceção. Só lembrando, a justiça desportiva não faz parte do Poder Judiciário. A justiça desportiva tem a atribuição de julgar exclusivamente as questões relacionadas à disciplina e às competições desportivas. Trata-se de um órgão administrativo que não integra o Poder Judiciário e, portanto, não está arrolada entre os órgãos do Judiciário, elencados lá no artigo 92 da Constituição. Uma outra coisa sobre o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, quando se fala do princípio constitucional de acesso à justiça, na verdade, o princípio constitucional de acesso à justiça, ele garante não apenas esse direito subjetivo de se provocar o Poder Judiciário, mas também um direito de receber a entrega da prestação jurisdicional. Ou seja, que o Poder Judiciário resolva definitivamente aquele conflito e que tenha ali uma decisão definitiva a respeito daquela eventual ou não lesão ao respectivo direito. Enquanto o Judiciário eternizar os processos em suas repartições, a impunidade se eterniza perante a sociedade brasileira. Resolver conflitos é uma das funções mais importantes em qualquer tipo de democracia, e a resolução de conflitos por parte do Poder Judiciário deve se dar de forma eficiente, aplicando os princípios que regem a administração pública. Relembrando, o princípio constitucional de acesso à justiça não significa tão somente o direito de acessar, de provocar o Poder Judiciário, mas, sobretudo, o direito também de receber a entrega da prestação jurisdicional, que o Judiciário resolva os conflitos, mas que resolva o conflito num tempo minimamente condizente. A impunidade, a não resolução de um conflito não pode se eternizar em cima dos ombros da sociedade brasileira. Na nossa próxima aula, vamos continuar o artigo 5º e vamos falar sobre o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, no inciso 36. Até mais!